Nós estamos hoje encerrando uma série de exposições, 3 exposições que fizemos aqui na comunidade, falando sobre é tempo de mudar. Falamos como é importante mudarmos a nossa mente e ter a mente de Cristo Jesus, porque nós vivemos tempos difíceis. Como eu falei em uma das pregações, a nossa geração já está sendo comparada com as gerações pós-guerra. Então nós, como igreja, precisamos começar a refletir como nós vamos nos portar diante desse mundo novo, como nós vamos voltar a esse novo normal. E a primeira coisa que precisa ser alterada é a nossa mente. Nós precisamos olhar para as circunstâncias de cada dia com a mente de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, usa o termo metanoia, uma mudança de mente. Semana passada nós falamos sobre as nossas ações, lembrando que estar em Cristo Jesus é uma constante mudança. Eu e você chegamos diante de Deus pecadores, cheios de pecados, cheios de manchas e maculados pelas nossas decisões. À medida que nós vamos nos aproximando de Cristo Jesus, esse processo nós chamamos de santificação, nós então passamos a refletir a luz de Cristo nessa geração. E nós, como igreja, nós precisamos, nesse novo momento, também mudar a nossa maneira de agir, também mudar as nossas atitudes, não só no dia a dia, mas como corpo de Cristo Jesus. Por isso que hoje à noite nós vamos falar como nós devemos nos portar como igreja. O que precisa ser alterado nos processos para que nós possamos viver como igreja. E a pergunta que eu quero te fazer já no começo dessa mensagem é: que igreja que a nossa geração precisa? Que igreja a nossa geração precisa? Nós já vivemos uma igreja que se reunia em templos. Nós já vivemos uma igreja que se reunia de casa em casa. Nós já vivemos uma igreja que se reuniu em cavernas. Uma igreja que se reuniu em tumbas. Uma igreja onde os doutores teológicos brotaram. Nós já fomos também uma igreja que estendeu o braço para aquele que tinha necessidade. Mas a pergunta que eu te faço é: qual igreja a nossa geração precisa? John Stott nos ensina que o bom pastor, o bom pregador ou o bom cristão, ele precisa ter uma boa exegese bíblica, precisa aprender a ler as Escrituras e aplicá-las na sua vida, mas também ele precisa fazer uma boa exegese cultural, ou seja, olhar para o nosso dia a dia, olhar para o nosso contexto e aplicar as Escrituras. Não adianta, vivemos igreja nos anos 1500, não vamos mais falar com essa geração. Não adianta, vivemos igreja dos anos 80, não vamos mais falar com essa geração. E se você, assim como eu, viveu os anos 80, os anos 90, nós precisamos mudar a nossa maneira de expressar, porque essa geração já tem uma outra linguagem. Então, que igreja que essa geração precisa? Cada geração vive um momento histórico, cada geração tem as suas indagações. Então, nessa noite, enquanto nós vamos trabalhar um pouco como ser igreja de Cristo, nós precisamos olhar para aquilo que Cristo fez. Porque a nossa ferramenta de igreja, ela pode mudar. Eu vivi uma geração que brigava para ter bateria na igreja. Hoje a bateria é até eletrônica na igreja. Nós vivemos numa geração onde diácono, você entrava de boné na igreja, o diácono te dava um tapa do lado da orelha e você não podia entrar de boné na igreja. Esses dias eu cheguei aqui na igreja e estavam todos os diáconos de boné. A geração muda. As ferramentas, elas são alteráveis. Mas a essência de igreja, não. Eu sei que você vai lembrar da história de Pedro. Numa das poucas vezes que ele acertou, falando que ele era Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus vira para ele e fala assim: é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. É sobre Cristo Jesus que a igreja deve ser pautada. Não em cima dos nossos dogmas, não em cima das nossas ferramentas, mas uma igreja verdadeira, a igreja que a nossa geração precisa, é a igreja de Cristo Jesus. Então eu quero que você observe 4 facetas do ministério de Jesus, onde o apóstolo Paulo captou algo que a igreja precisa ter e que a nossa geração precisa compreender também. Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 5 até o verso 11.
Filipenses, capítulo 2, do verso 5 até o verso 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja de Filipos é uma igreja interessante. Convido você, quando chegar na sua casa, a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 16 e você vai ver o apóstolo Paulo plantar essa igreja. 2, 3 coisas que acontecem lá que é interessante para você guardar. É lá que Paulo é preso com Silas, é lá que eles cantam, então à meia-noite treme tudo, e daí eles saem e o carcereiro se converte. Lá também uma mulher se converte, chamada Lídia. Se converte depois que Paulo expulsa os demônios de uma jovem, e é por causa disso que ele é preso. Mas o que eu quero que você guarde a respeito dessa igreja é o que o apóstolo Paulo vai falar sobre ela. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Nós vamos ler o capítulo 8, do verso 1 até o verso 5. Deixei o pessoal da mídia na mão aí. 2 Coríntios 8, de 1 a 5, fala assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, é a igreja de Filipos. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas se entregaram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Essa é a igreja de Filipos. Uma igreja que se entregou primeiramente ao Senhor e depois se entregou em prol do reino de Cristo Jesus. E olha que interessante, uma igreja que o apóstolo Paulo tinha tanto afeto, tanto cuidado, ainda é uma igreja que o apóstolo Paulo precisa trabalhar a sua essência, trabalhar o princípio de ser corpo de Cristo. E por isso que ele escreve essa carta. Eu e você também precisamos entender isso, meu irmão, que não é o tempo de igreja que temos, não é o quanto nós conhecemos de teologia, nem tampouco é o quanto nós vivenciamos o reino, que nos faz ser crentes melhores, porque às vezes é muito tempo caminhando numa direção errada, é muito tempo fazendo as coisas de maneira equivocada. Por isso que em alguns momentos nós precisamos relembrar aquilo que Cristo fez. E o apóstolo Paulo, depois de muito tempo, então ele escreve essa igreja, dizendo: olha, vocês precisam ser, eu sei que vocês são uma igreja que se entregou a Deus, eu sei que vocês são uma igreja que se entregou pelo reino, mas vocês precisam voltar a alguns princípios. E aí 4 verdades eu quero te deixar nessa noite. Primeira delas, verso 6. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus, era algo que devia se apegar. Eu e você, como igreja de Cristo, para responder a essa geração, nós precisamos aprender a nos desapegar das coisas daqui. Nós acabamos de cantar uma canção, e você que é membro da igreja sabe como eu sou cri-cri com essas coisas de música, porque às vezes nós cantamos coisas que nós não vivemos, nós cantamos coisas que nós não queremos. Mas aqui no culto, com os irmãos cantando, com o louvor tocando, com as vozes bonitas, tudo funcionando, a gente canta, ergue a mão, chora e as coisas acontecem. Mas você acabou de cantar que você não vai se apegar às coisas daqui. Não foi o que você cantou? Foi.
E aqui o apóstolo Paulo ele faz um comparativo no ministério de Cristo Jesus que deixa no chinelo qualquer desculpa que eu e você possamos dar. Porque a ideia do apóstolo Paulo é o momento do chamado de Jesus a ser, então, usado como Cordeiro de Deus na terra. E ele olha para esse chamado e diz assim, ele não levou em usurpação, ele não deixou subir no coração o fato dele ser igual a Deus, dele ser Deus. Antes, ele se humilhou. Ele vivendo dentro da glória do Pai. Ele sendo adorado pela criação, ele sendo adorado pelos anjos, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão das suas circunstâncias e considerou morrer na cruz que era para eu e você estarmos. Ele não se apegou às suas circunstâncias. Nós nos apegamos. Nós nos apegamos. Tem muitas coisas que nós poderíamos citar numa pregação como essa. Pessoas que deixam de servir no reino de Deus por causa da sua agenda. Como se a sua agenda fosse mais importante que a agenda do reino de Deus. Você, dentro do seu escritório, dentro do seu gabinete, dentro do seu local de trabalho, independentemente do lugar que você está, você deixa de cuidar das coisas do reino de Deus para cuidar das suas coisas. E depois, domingo à noite, você vem aqui e canta que não vai se apegar às coisas daqui. Muitas outras coisas tomam conta da nossa mente. Talvez um problema de saúde, um problema financeiro, um problema dentro do contexto familiar. E daí você está aqui na igreja cantando e ouvindo a palavra do Senhor, pensando no contexto daquilo que você tem que resolver lá fora. E enquanto, meu irmão, eu e você, como igreja, não levamos ao mundo a ideia de que o próximo é mais importante, que eu não sou o centro das coisas, que a vida não acaba naquilo que eu penso ou pondero, ou naquilo que eu estou passando na minha realidade, nós não vamos levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos conduzir as pessoas até Cristo Jesus. Porque sempre há impeditivos. Jesus nos conta uma história de homens que foram chamados para viver no reino. E um disse, eu vou, mas deixa eu enterrar o meu pai primeiro. Eu vou, mas deixa eu cuidar dessas coisas aqui. E Jesus fala que esses homens não eram aptos. E qual é o grande problema? Quando nós olhamos para textos como esses do Evangelho, nós achamos que esse é um chamado para mim como pastor, para o missionário, para o ministro de louvor, para o presbítero, para o diácono, para o líder da igreja. Esse é um chamado para você que é cristão. Porque por vezes o seu coração vai estar quebrado de tanto que você tem apanhado na vida. E Deus vai te chamar para consolar pessoas. Talvez você não vai ter um tostão furado para comer o dogão da esquina. E Deus vai te chamar para você alimentar pessoas. Ele não precisa das circunstâncias. E se Deus não precisa das circunstâncias para construir o seu reino, não se apegue às circunstâncias. Às vezes eu fico nos meus devaneios, enquanto estou preparando a mensagem, e fico pensando, cara, tinha tantas outras formas. Não que eu queira julgar aquilo que Deus fez, mas é Deus que nós estamos falando. Ele entregou o seu filho. Bastava um estralar de dedos. E eu tenho certeza que tudo se resolvia. Deus faz com o seu filho. E o seu filho, enquanto encarnado, faz aqui no seu ministério aquilo que ele deseja que eu e você façamos como igreja. Convido você a ler o Evangelho e ver Jesus orando, por exemplo. Jesus pregando. Jesus aconselhando. Algo que me marcou muito nesses últimos dias foi a crucificação de Jesus. E Jesus consolando João e Maria. Depois de apanhar, velho.
está crucificado, agonizando, quase morto. Ele olha para Maria e para João e consola os seus discípulos. E aí eu e você achamos que porque nós estamos passando um probleminha de saúde, nós não podemos mais servir a Deus. No ano de 2010, eu tive a oportunidade de participar de uma caravana missionária, onde estavam jovens da Coreia do Sul, estavam jovens dos Estados Unidos, estavam jovens brasileiros e jovens da China. Ficamos 1 mês e meio percorrendo o Brasil e evangelizando. E numa das praças que nós fomos evangelizar, uma das meninas que fazia coreografia lá para chamar a atenção do pessoal, estava passando naqueles dias das mulheres. Sabe bem o que eu estou falando, né, mulher? Dia que você quer ficar assim, eu quero que meu marido, o meu irmão, alguém me traga um chocolate, pelo amor de Deus. Dói até o último fio de cabelo. E aí ela sentou no banco da praça e falou, eu não vou fazer isso hoje. E aí foi um pastor que estava lá da Coreia, chegou no ouvido dessa jovem e disse assim, Jesus passou muito mais dor do que você está passando aí. E ele não deixou de cumprir o seu chamado. Eu tenho certeza que se fosse um pastor brasileiro falando para brasileiro, no outro dia você não estava mais na minha igreja. Se fosse brasileiro ouvindo isso, tinha virado para mim e dito, quem tu pensa que é, pastor, para falar de mim? Às vezes eu queria ser pastor coreano, para ter essa liberdade, para lembrar que nós não temos que nos apegar às coisas daqui. Segunda ideia, verso 9, a palavra de Deus fala assim, verso 7, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Essa é a primeira ideia, é que você não tem que se apegar, porque Jesus não se apegou. A segunda ideia é sirva aqueles a quem você for enviado. Sirva àqueles a quem você for enviado. Meu irmão, nós vivemos numa baita geração. Eu sou feliz demais por pastorear nessa geração. Nós temos muita oportunidade. Muita oportunidade. Passamos por uma pandemia, você tem uma igreja que tem ministério de mídia, você cultua em casa. Você passa nessa cidade, tem ministério de ação social que vai ajudar você. As pessoas estão sedentas por ouvir o Evangelho. As pessoas estão sedentas para ouvir sobre o amor de Deus. Você tem oportunidade no seu local de trabalho, na sua família, na sua faculdade, com o seu vizinho, em tudo que é canto. Por que então as coisas não acontecem? Por que não se levantam os Pedros dessa geração para pregar e 3.000 pessoas se converter? Ou como Jonathan Edwards, que pregava e as pessoas corriam para ouvir ele pregar. É que tanto um como o outro tinha algo no seu coração que falta à nossa geração. Nós não queremos servir. Nós não queremos ser servos. Nós queremos estar nos lugares maiores. Nós queremos sentar nos primeiros bancos da igreja. Nada contra quem está nos primeiros bancos aí, relaxa. Nós queremos ibope. Conversando esses dias e aconselhando alguns pastores do nosso presbitério, eles estavam chateados, porque eles faziam as lives na sua igreja e às vezes acessavam uma pessoa, 2 pessoas. E ele, não, eu não vou fazer mais esse trem, dá trabalho demais. Eu falei, cara, faz. Deus quer falar com essa pessoa que entrou. E ela vai ouvir o Evangelho porque você que está pregando. Seja servo. A pergunta é se você tem essa disposição também, meu irmão. De servir as pessoas no seu local de trabalho. De servir as pessoas na sua faculdade. De servir as pessoas no seu condomínio. No seu local onde você mora. Na igreja. Algo que me lembrei enquanto estava preparando a mensagem é uma expressão que, graças a Deus, o nosso ministério não usa, mas muito o ministério de louvor usa. Nós somos levitas. Irmão, vai estudar a Bíblia. Você que fala isso, vai estudar a Bíblia. Levita não é quem toca.
Levita não é aquele que faz blém, blém, blém. Ou que canta. Vai estudar para ver o que o levita fazia. Acordava cedo. Tinha que cortar árvore, porque a brasa do altar não podia apagar. E o levita que tinha que fazer isso. Limpava o templo. Servia. E meu irmão, eles não tinham o exemplo de Cristo Jesus como nós temos. Nós temos esse exemplo já. De um Deus que se esvaziou e serviu. Algumas pessoas ficam perguntando como Jesus convivia com seres humanos, com pecadores. Meu irmão, ele conviveu com pecadores todo o tempo que ele esteve aqui. E eu não vi em nenhum trecho dos evangelhos Jesus chegando para alguém dizendo assim, ó, faz isso porque eu sou Deus. Faz isso porque senão eu vou mandar alguns raios caírem do céu e você vai fazer na marra. Os discípulos eu vi fazer isso. A gente faz isso. O nosso Senhor não. Sirva, então, aqueles a quem você for enviado, seguindo que o meu horário está se indo. Nós precisamos não nos apegar às circunstâncias, nós precisamos servir aqueles a quem nós fomos enviados. Verso 8. E se encontrando em forma humana, se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se nós não devemos nos apegar, se nós devemos servir, nós precisamos aprender a obedecer até o fim. Obedecer até o fim. Vou dizer mais uma vez, nós temos que obedecer até o fim. Um dia os céus vão se rasgar, como você acabou de cantar. Mas eles não se rasgaram ainda. Então obedeça. Tem tantos mandamentos. Algumas pessoas ficam na crise do Antigo e do Velho Testamento. Tenho que obedecer o Antigo Testamento ou não tenho que obedecer o Antigo Testamento? Velho, Jesus deixou 2 para nós. A gente já não dá conta de fazer os 2. Você quer ler Levíticos e obedecer tudo até o final? Toma chá de senso. Você foi chamado para amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus mais do que a sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus mais do que toda a sua filosofia, seu pensamento, suas ponderações, suas atitudes. Aí a gente não dá conta. Aí o evangelho começa a se tornar pesado. E eu acho interessante que nos dias de Jesus o evangelho se tornou pesado por causa da teologia. Jesus estava pregando e falou, os antigos eles comeram o pão que desceu dos céus. E eu digo para vocês, eu sou o pão vivo, comam de mim. E aí os discípulos ouviram aquilo e começaram a se afastar. Se você começa a estudar o contexto do evangelho, você descobre que Jesus era acusado de canibalismo por causa dessa pregação. A nossa geração não chegou nem nesse ponto. Nós não obedecemos. Nós murmuramos. Nós questionamos. Nós temos dura serviço. E Deus te chamou para obedecer até o fim. É difícil demais quando o nosso padrão é Cristo. É mais fácil você servir a Deus quando o seu padrão é o presbítero Nico. Baixinho, pequenininho, facinho de copiar. É fácil quando é o pastor Rodrigo, grande, gordo, facinho de copiar. Agora, quando o nosso padrão é Cristo, aí o bicho pega. É interessante que até quando Jesus resmunga e reclama, ele é mais santo que nós. Lembra da oração? Deus, por favor, afasta de mim esse cálice. Mas faz a tua vontade e não a minha. É igualzinho a gente, né? Deus te manda orar, você diz que você está com sono, mas fica até as 4 da manhã vendo as Olimpíadas. Deus te manda ler a Bíblia, você fala que está com a vista cansada, mas gasta muito tempo vendo Netflix.
Deus te manda servir o próximo, você diz que está cansado, não pode, porque tem a pandemia, pastor, tem que estar de máscara. Mas para ir no shopping você vai. Para comer pizza você vai. Para ir trabalhar você vai. Isso só mostra uma coisa, que você teme mais os homens do que a Deus. Só isso. Deus te chamou para obedecer até o final. E sabe por que Ele faz isso? E eu quero te deixar só um exemplo nessa noite. Tem muita gente que questiona se Jesus Cristo foi Deus. Aliás, hoje a ciência já fala que existiu um homem chamado Jesus e que a sua filosofia foi muito interessante. Porém, a ciência acha, a academia acha que esse Jesus não era Deus, que os milagres que ele realizou lá foi colocado pelos apóstolos para chamar a minha e a sua atenção. Então tem partes da Bíblia que você pode crer e partes que não. A grande questão que a ciência não explica é como esses cerca de 120 homens que viveram 3 anos com Jesus morreram pregando essa mentira. Eles acreditavam tanto que eles preferiram morrer do que dizer que eles estavam mentindo. O que as pessoas não sabem explicar é porque ao longo das eras, homens e mulheres se entregam à morte por causa desse Jesus. É porque esses homens e mulheres entenderam que foram chamados para obedecer até o final. Até o final. Uma das orações que eu fiz muito nesse púlpito, alguns disseram amém, outros disseram misericórdia. Foi pedindo que Deus não privasse o Brasil de passar por uma perseguição. Não nos privasse em nenhum momento. Porque ia dar uma chacoalhada na igreja. O povo está achando que é fácil ser cristão. E não é. E não precisou a perseguição. 2 anos de pandemia serviram para mostrar que de um lado existem bodes e de outro existem ovelhas, que de um lado existe joio e de do outro lado existe trigo. E ninguém precisou ser perseguido por causa de Jesus. Nós precisamos ser fiéis até a morte. Nós precisamos ser uma igreja que não se apega, uma igreja que serve, uma igreja que obedece. E por fim, do verso 9 ao verso 11, nós precisamos ser uma igreja que exalta a Cristo Jesus. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja que a nossa geração precisa é uma igreja que exalte a Cristo Jesus. Não é a nossa teologia, não é a nossa denominação, não é o nosso pastor, não é a minha vida, não é a sua vida, mas é a vida de Cristo Jesus que precisa ser exaltada. É Ele que abriu mão, é Ele que morreu na cruz, e a Ele é toda a glória. Porque Ele recebeu essa glória não é por mim e por você. Não é nós que rendemos louvor, não é nós que o adoramos, mas é Deus que faz assim. O texto é bem claro, dizendo, então Deus dá a ele um nome que está acima de todo nome. Todo nome. De Calvino a Nicodemos. Do Rodrigo ao presbítero Jaime. Do seu e do seu vizinho. Todo nome é menor do que o nome de Cristo Jesus. E todas as vezes que nós perdemos esse fato, como igreja, quando achamos que nós estamos fazendo algo certo, quando achamos que nós somos os melhores, quando achamos que nós merecemos ser exaltados, nós já estamos quebrando a igreja de Cristo Jesus. E o nome que a Bíblia dá para isso é um nome muito simples. Muito simples. Idolatria. Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso que ao longo dos anos, você tem me visto subir nesse púlpito e dizer algo para você. Tudo que Deus tem feito na nossa comunidade, Ele fez por causa da glória dele. Não é por causa dos nossos líderes.
não é por causa do nosso pastor. Eu, no caso, né? Falando em terceira pessoa é até chato. É por causa dele. Deus fala sobre uma sujeição. Diante desse nome, Deus vai fazer com que todo joelho se dobre. Eu, quando era filho, às vezes meu pai falava alguma coisa e eu queria falar mais alto que ele. E é interessante porque os anos passam. Hoje eu tenho filho e às vezes acontece isso também. E às vezes eu preciso dar aquela chegada nos meus filhos e dizer, você precisa lembrar que eu sou seu pai. Às vezes ele pergunta por que precisa obedecer, eu falo porque eu sou pai. É um dos poucos privilégios que eu tenho. Eu mando e você obedece. Isso vai acontecer com a criação. Você tem duas oportunidades. Ou você se dobra em adoração, como uma mulher que invade um jantar, sem falar nada, se prostra diante de Jesus e com as suas lágrimas lava o pé dele. E assim você pode dobrar o seu joelho também, quebrantado. Ou um dia na marra, Deus vai quebrar a sua cerviz e vai fazer você se prostrar diante de Cristo Jesus. É isso que a Bíblia nos fala. E olha que interessante, caminhando para o final. O texto fala sobre uma autoridade, o texto fala sobre uma sujeição, e o texto agora fala sobre reconhecimento. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós relativizamos. E, inclusive, levados pela teologia dos anos 80, 70, 80, onde falava que você precisava aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E daí nós relativizamos a ideia de senhorio. Eu só quero te lembrar uma coisa. Senhorio. Quando alguém é senhor sobre você, ele tem todo o direito sobre a sua vida. Não tem mais eu. Se Deus permitisse você viver num tempo onde a escravidão ainda existisse, você iria descobrir isso. Quando você é escravo, o seu Senhor manda e você faz. Estou com dor, você faz. Eu não quero, você faz. Vai chegar um dia onde toda língua vai confessar e dizer, o Senhor Jesus é o único Senhor. Ele tem todo o poder e autoridade. O convite que fica para mim e para você como igreja, para não nos apegarmos às coisas, para obedecermos até o final, para servir aqueles a quem nós somos enviados, é de glorificar, sim, enquanto temos tempo. Enquanto há pastores que sobem aos púlpitos das suas comunidades para dizer isso que você ouviu nessa noite, que só existe um Senhor, que é Cristo Jesus. Porque é melhor você ser pego pelo colarinho, pelo pastor Rodrigo, do que um dia Jesus Cristo fazer isso com você. Dobra o seu joelho e fala. Isso vai acontecer. Conclusão. A igreja que o mundo precisa nesse processo caótico e destruidor que nós vivemos é uma igreja que foi marcada pelo amor. Quando amamos como Cristo, nós não nos apegamos às circunstâncias. Independentemente se está acontecendo uma pandemia ou não. Nós somos ativos e proativos em prol do reino de Deus. Quando amamos como Cristo, nós servimos uns aos outros. Independentemente daquilo que nós estamos vivenciando. Nós fomos chamados para ser servos. Aonde o Senhor nos colocar. Uma igreja que ama como Cristo, ela obedece a Deus. Porque ela aprende que obedecer é melhor do que sacrificar. Isso é ser igreja de Cristo, uma igreja que ama como ela foi amada. E essa semana eu estava ouvindo uma canção de um cantor chamado Ed Sheeran. E se você quiser ficar, o pastor escuta música que não é cristã, é porque tem música boa por aí, viu? E muita música cristã que é ruim, só para você saber. Mas numa tradução que você pode fazer literal dessa música do Ed Sheeran, ele fala assim, o amor pode curar. O amor pode, inclusive, remendar a sua alma. Lembre-se disso em cada pedaço seu,
pois da única coisa que nós levamos daqui é o amor. E olha que interessante. Ele está falando de um amor entre um homem e uma mulher. Imagina se esse cara encontrasse o amor de Deus. O mundo da nossa geração clama na sua alma por uma igreja que ama e que julga menos. Por uma igreja que ama e está disposta a servir. A pergunta que eu te faço nessa noite é: você vai conduzir esse mundo até Deus? Você está disposto a abrir mão da sua glória e conduzir as pessoas até Deus nessa geração? Porque se você não tiver, velho, para de chamar Jesus de Senhor. Porque o nosso Senhor fez isso. Abriu mão da sua glória para que você pudesse nessa noite estar ouvindo essa pregação. Vamos cantar? Deus, essa é a nossa oração nessa noite. Eu sei que tem irmãos aqui, irmãos que nos ouvem em casa, que fazem essa oração. Nós queremos ser igreja para a nossa geração. Nós queremos ser caminho para que as pessoas conheçam a Cristo Jesus. Então limpa a nossa vida. Nos ensina a obedecer e a servir como o Senhor fez. Que Deus, a gente realmente exalte ao Senhor como Senhor na nossa história. Para que o mundo contemple a glória de Cristo. Ao longo das eras, o Senhor levantou homens e mulheres. E a minha oração nessa noite, Deus, é faz de novo isso. Levanta homens e mulheres, Deus, dispostos a entregar, Deus, a sua vida pelo reino. Dispostos a entregar, Deus, aquilo que tem, Deus, na sua existência, para a glória de Cristo Jesus. Nos perdoa as vezes que brincamos como igreja. Guarda as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, antes de nós encerrarmos o culto nessa noite,